Segundo Reis 18. Onde fala, Ezequias restabelece o culto do Senhor. Então nós vamos falar aí sobre oração. Nós vamos falar sobre o poder da oração. O que uma oração faz. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Segundo Reis 18. Aleluia. Vamos ler aqui o 1 e 2 e 3 e depois nós vamos partir para outra. É só ir me acompanhando, né? Segundo Reis, capítulo 18, o prefácio diz, Ezequias restabelece o culto do Senhor. Aí vamos lá. A palavra do Senhor diz, e sucedeu que no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acais, rei de Judá. Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Abi, filha de Zacarias, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Davi, seu pai. No verso 13, diz assim, Senaqueribe invade Judá. No verso 13, diz, no 13, né? Porém, no ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortes de Judá, e as tomou. Então Ezequias, rei de Judá, enviou ao rei da Síria a Laquis, dizendo, pequei, retira-te de mim tudo o que me impuseres, levarei. Então o rei da Síria impôs a Ezequias, olha só, então o rei da Síria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Assim deu Ezequias toda a prata que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Naquele tempo, olha só, 16, olha 16. Naquele tempo, cortou Ezequias o ouro das portas do templo do Senhor e das ombreiras de Ezequias, rei de Judá, as cobrira e o deu ao rei da Síria. Somente até aqui. Nós estamos diante de uma passagem muito interessante que fala sobre o rei Ezequias. Fala que como começou o reinado dele, ele começou ainda jovem, ele tinha 20 anos. E a palavra de Deus diz que ele era um homem reto, era um homem que fazia tudo corretamente. Né? A palavra de Deus diz que ele restabeleceu o culto, ele restabeleceu tudo aquilo que estava fora, ele restabeleceu. Ele passou a botar o povo a adorar, passou a botar o povo a louvar ao Senhor, a orar, a buscar o Senhor. E logo em seguida nós vemos que quando nós estamos fazendo a obra do Senhor, não é mole não, né? O inimigo ele se levanta. E aqui a gente vê que o Senaqueribe, o rei da Síria, ele invade Judá. E naquela época existia uma coisa muito interessante que nos dias de hoje a gente não percebe. Mas eu estava ali sentado e Deus vai falando com a gente ali sentado, né? Chama-se, nessa época, tinha um vassalo. O que é o vassalo? O vassalo é aquele que não chega a ser um servo, não chega a estar preso, mas é um escravo. E é assim que o inimigo faz. Ele te engana. Você pensa que você está livre, mas você é um escravo. Já parou para analisar isso? Ele engana, ele finge, ele te dá prato bonito, ele te apresenta as pessoas bonitas, com aparência, com isso. Ele engana. E você acha que você já está sendo escravo e não sabe. Está sendo escravo e não sabe. Então, naquela época, os povos inimigos, eles faziam isso. Em vez de ele te considerar você como escravo, não considerava não. Você ficava como vassalo. Como é que é vassalo? Todo mês tu tem que tirar um dinheirinho. É tipo aquele
mês está acontecendo? Todo mês tu tinha que dar um dinheirinho. Você ficava na mão deles, mas de uma forma disfarçada. E você não era escravo, você era vassalo. Então, quer dizer, tu está na mão do outro rei. Só que ele vai maquiando, vai deixando você vivendo e você vai ali. E nisso, olha o que aconteceu. A palavra de Deus diz que Ezequias, rei de Judá, enviou a Síria lá aqui dizendo, pequei. Esse pequei dele aqui é o seguinte, imagina um homem que está à frente de um povo e o inimigo fala, olha, eu vou entrar e vou destruir tudo, vou matar todo mundo. O que esse homem vai fazer? Por mais que ele ore, por mais que ele confie em Deus, mas ele sabe que está latente. Vão invadir e vão matar todo mundo. Ele acabou cedendo, porque isso aí já era cultural, ser vassalo, já era cultural. Então o que ele fez? Ele deu toda a prata que ele tinha. Ele tirou tudo que ele tinha do palácio. O mais interessante é que ele diz aqui, ó, naquele tempo, olha só o que aconteceu. Naquele tempo, cortou Ezequias o ouro das portas. As portas eram feitas com metais preciosos. E tinha porta que tinha detalhes de ouro. Então ele teve que tirar os detalhes de ouro da porta para entregar ao rei Senaqueribe. Meu Deus do céu. Ele teve que fazer isso. E aqui no 21 diz assim, ó. Eis que agora tu confias naquele bordão de cana quebrada no Egito, no qual, se alguém se encostar, entrar-lhe pela mão e lhe furará, assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. O que acontece? Ezequias negou, dali para frente Ezequias negou a dar o ouro, a prata, ele negou. Quando ele negou, aí que o rei Senaqueribe se levantou contra ele e falou com ele, você está confiando em quem? Em quem você está confiando? Você está confiando nesses bordões? Está confiando nos bordões de cana quebrada do Egito? Porque normalmente naquela época o povo se associava a uma outra nação para confiar naquela nação. E ele vai e fala isso. Aqui embaixo também, no 33, diz assim, ó, porventura os deuses das nações poderão livrar cada um da sua terra das mãos do rei da Síria? Quer dizer, era um rei que estava desafiando. Quer dizer que vai ser um vizinho, aquela nação que vai te livrar? Será que são os deuses das nações que vão te livrar? E ele ficava assim, e ele maltratava, sabe? Ele falava, eu vou destruir tudo, eu vou acabar. E é assim que o inimigo tenta na nossa vida. Faz uma barulheira, uma gritaria. Se você não parar, você só ouve aquela gritaria que vai te destruir, que vai acabar, que vai dar errado, que vai dar errado, que vai dar errado. E a gente não consegue nem parar para ouvir a voz de Deus. A gente não consegue. Aquela ventania é que nem no barco. Aquela ventania, aquela tempestade. É isso que ele faz. Muito barulho. Mas nós temos a sabedoria de Deus, né? Tiago diz, quem não tem sabedoria, peça a Deus.